se nós fôssemos usar termos bem simples, mas inexatos, seria a expansão da inteligência. Não é só isso, é muito mais do que isso, mas se nós precisarmos simplificar, eu preciso expandir a consciência, ou seja, ficar mais lúcido. Bom, então, se eu estou mais lúcido, eu tenho mais percepções, eu noto mais coisas, eu percebo mais nuances daquilo que eu escuto, eu enxergo nuances daquilo que eu estou vendo à minha volta e a percepção que eu tenho disto fica muito mais clara, o que nós podemos chamar de inteligência, de uma certa forma. Mas eu gosto mais do termo lucidez, ou mesmo a própria expansão da minha consciência. A minha consciência se expande, então ela alcança um universo muito maior de possibilidades. E essa expansão da consciência é muito interessante porque ela interfere até na nossa noção espacial. Hoje, agora, antes de vir para a aula, nós estávamos conversando com uma amiga e ela relatou que quando tinha 7 anos de idade esteve na Disney. E depois de adulta, agora há pouco tempo, esteve lá outra vez. E que a percepção dela foi completamente, óbvio, foi completamente diferente, mas espacialmente diferente. Quando ela tinha 7 anos, o parque parecia muito grande. E agora, o parque parecia bem menor. Aí você vai dizer, claro, né? Porque com 7 anos ela era menorzinha e a relação do tamanho dela com o tamanho das coisas, não era isso. A questão da percepção de relação de tamanho, relação espacial, está aqui dentro. E aí eu contei a ela que um dia eu fui mostrar a minha primeira sala, a primeira escola, que eu abri em 1964, no edifício Avenida Central, lá no Rio de Janeiro, na Avenida Rio Branco. E era lá no 33º andar. E nós estávamos ali por perto, era um sábado, pouco movimento, meu curso ia começar mais tarde, estávamos eu, a Fernanda e a Mariana Rodrigues, e eu disse, olha, nós estamos tão perto, eu acho que foram elas que pediram, já não me lembro, vamos lá olhar. Tá bom. Subimos pelos elevadores, chegamos lá no 33º andar, e eu mostrei, pronto, era isso que vocês queriam ver, está aqui, é esta porta, né? É o lado de dentro, a escola, mas está tudo fechado, eu só posso mostrar a porta. E nisso alguém abre a porta. E uma das meninas explicou, que o professor tinha uma escola aqui, nesta sala, na década de 1960. E nós podemos olhar, podemos conhecer. E a pessoa foi muito querida, ela disse, pode entrar, pode olhar. E quando nós entramos, que choque para mim, a sala tinha encolhido. Só que quando eu abri aquela escola, eu já tinha crescido. Eu já estava do mesmo tamanho que eu estou agora. Aliás, eu estava mais alto, né? Porque com a idade a gente encolhe. Então, naquela época, eu já estava grande. A minha percepção, a relação entre o tamanho do meu corpo e as coisas que estavam à minha volta era exatamente a mesma que eu teria hoje, se fosse essa a questão. Mas não era. Aqui dentro, o meu universo era pequeno. Em 1964, eu nunca havia viajado, nem pelo Brasil, muito menos pelo mundo afora, pelas Américas, Europa, Índia. Isto feito e repetido durante décadas, e a quantidade de coisas que eu vi, que eu aprendi, a quantidade de peças teatrais, cinema, livros, cursos, pessoas. O meu universo se expandiu. Então, quando eu entrei naquela sala, a sala estava pequena. Tão pequena que eu não conseguia entender como é que eu pude ter uma escola ali dentro. Não cabia. Eram 30 metros quadrados, incluindo o banheiro e a recepção. Não tinha espaço. Como é que eu consegui aquilo? Então, a expansão da consciência é um pouco isso.
A minha consciência se expandiu. Hoje eu olho para a mesma sala com os mesmos metros quadrados, está muito menor. Por quê? Porque hoje a minha consciência se expandiu para o mundo inteiro. Naquela época, a minha consciência se limitava à minha cidade natal. Essa é uma explicação pequena, uma explicação que não contempla tudo, mas que, de certa forma, pode ajudar a compreender o que é a expansão da consciência. Tem uma outra história que também pode ajudar muito. Esta se refere à hiperconsciência, mas não vamos agora entrar em pormenores. Numa outra ocasião eu explico a hiperconsciência. Não deixa de ser expansão da consciência. E imagine uma pessoa que tivesse nascido num igarapé do Rio Amazonas. Nasceu naquela casinha sobre palafitas. Não aprendeu a ler, nem a escrever. Não aprendeu a falar direito. Nunca foi a um cinema, não tem cinema lá no meio da floresta. E a vida era acordar, pegar um peixinho, comer o peixinho, deitar na rede e dormir. E fazer mais o quê? O que tinha para fazer? Nada. Então a consciência desta pessoa ficou embotada durante toda a sua vida, até os 20 anos de idade. Mas aí, um pesquisador, um cientista, resolveu fazer uma experiência. Foi lá, pegou aquele garoto de 20 anos de idade que não sabia ler nem escrever, nunca tinha ido a um cinema na vida, nunca tinha posto sapatos nos pés, nunca tinha visto um relógio, portanto não sabia ler as horas, e que nunca havia pisado no asfalto, nunca tinha ido a uma cidade, grande ou pequena, nunca tinha ido. E eu estou citando esses exemplos porque eu conheci uma pessoa assim, que com 20 e poucos anos de idade não conseguia ler as horas num relógio que não fosse digital. Ou seja, o relógio digital diz 10 horas. Ok, então eu sei, são 10 horas. Mas aquele de ponteirinhos, ela olhava e não sabia ler as horas. Ela tinha vindo daquela região. Ela me contara que colocou seus primeiros sapatos aos 15 anos de idade. Até os 15 anos de idade nunca colocara sapatos. Era uma pessoa inteligente, mas a inteligência não teve oportunidades de crescer, de se expandir. Imagine então esse menino. O pesquisador leva o garoto de 20 anos de idade para a cidade grande, Manaus, e ali ele pisa no asfalto. Ali ele vai ao cinema. Uau, cinema! Que coisa incrível isso! E aí ele faz um curso, ele aprende a ler e escrever. E aí ele faz mais alguma coisa, ele estuda mais alguma coisa e faz uma faculdade. Lá mesmo, em Manaus. Feita essa faculdade, o pesquisador consegue que ele tenha agora uma bolsa de estudos para fazer uma pós-graduação em Paris. E ele vai para Paris. Outro choque. Choque cultural. E agora ele vê um mundo que ele não conseguia imaginar que existisse. E agora ele faz uma pós-graduação na Sorbonne. E ele se apaixona pelo estudo e faz também um doutorado, um pós-doutorado, e vai também para a Inglaterra, vai para Cambridge e já faz outros estudos mais, e viaja o mundo inteiro e assiste peças teatrais e vai ao cinema e vai e lê livros. E aí o pesquisador diz a ele: bem, meu filho, acabou a pesquisa. Portanto, acabou a verba. Agora você tem que voltar para a sua casinha de palafita lá no igarapé da floresta amazônica. E ele volta. Chegando lá, ele tem a sua consciência expandida, né? Então agora ele vai tentar explicar aos outros que estão lá, da sua família, seus amigos. Bom, para achar um amigo tem que entrar numa canoa e remar durante 1 hora ou 2 para achar o próximo vizinho.
E aí ele chega lá e conta as coisas que ele viu. Diz, será que você não entende? A vida não é isso. A vida não é ficar só comendo peixinho esperando a morte. Não é só obrigatoriamente chegar numa idade e reproduzir. E pronto, eu cumpri a minha missão na vida. Eu como, durmo, reproduzo. Não é assim que todo mundo faz, é assim que eu tenho que viver, pronto. Não, não é isso, imagine. Ele começa a contar as coisas que ele viu, as experiências que ele teve. Qual é a possibilidade de ser compreendido? É zero. Zero. Platão tem uma história, uma parábola parecida com esta, muito mais simples, muito mais curta, que eram os escravos dentro de uma caverna, acorrentados ali para fazer trabalhos pequenos ali dentro, e nunca haviam visto o mundo lá fora, e viam só as sombras das pessoas, dos animais, as sombras projetadas pela luz do sol na parede, nas paredes da caverna. Então, para eles, um boi era aquilo ali, era uma sombra distorcida e bidimensional. Um pássaro, uma árvore, um ser humano, eram bidimensionais e distorcidos, inclusive porque as paredes da caverna são irregulares. E aí um dia um deles sai. E aí ele vê que boi não é em 2 dimensões, que boi tem 3 dimensões. E tem cores, não é cor de sombra, tem cor. E as árvores, e as pessoas. Imagine aquela percepção e depois ele volta para dentro da caverna e tenta explicar isso aos outros que não saíram da caverna. Possibilidade de ser compreendido? Zero. Então, o que é a expansão da consciência? É isso tudo, quer dizer, você ter uma noção de universo mais próxima daquilo que o universo realmente é e das coisas que nos cercam, inclusive com percepções de projeção no tempo e no espaço. Por isso, normalmente, quem está com a consciência mais expandida tem os 2 lados da medalha. Primeiro, ela não vai ser compreendida facilmente pelos outros. Mas, segundo, ela vai passar à frente, porque os outros estão vendo figuras bidimensionais projetadas numa parede irregular de uma caverna. E essa pessoa que tem a consciência expandida tem a percepção das coisas como elas são, ou pelo menos mais próximas do que elas são. Pelo menos está vendo a coisa em cores, e está vendo em 3 dimensões, e está podendo tocar, e está sentindo quais são as texturas. É completamente diferente. Então, a expansão da consciência eu poderia explicar mais ou menos dessa forma. Se for um empresário, um empreendedor, imagine o que ele faria. Se todos os outros empreendedores, toda a concorrência, todos os outros empresários estão vendo as coisas em 2 dimensões e monocromáticas, e esse está tendo aquela percepção completamente diferente. Então, é por aí que ocorre o sucesso que os empreendedores e outros profissionais liberais têm ao praticar o método. Mas não é só na profissão. Agora, lá atrás, eu havia mencionado que também nas relações afetivas, porque se você consegue olhar de uma forma mais expandida, você não vai dar tanta importância a uma besteirinha. Porque o que causa as brigas de casais? Seja, todo mundo aqui já teve briga de casal, porque é normal, né? Você é um ser humano normal, logo você já teve briga de casal. O que criou a briga de casal? Seja sincero, foi alguma coisa importante? Não foi. Foi ninharia, foi mesquinharia, foi bobagem, mas que para você, naquele momento, era muito importante, aquilo é imperdoável. Se você tivesse a mente mais expandida, a percepção, a consciência mais expandida, você diria, ok, eu não gostei disso, eu vou dizer que eu não gostei, vou conversar, vou explicar, mas eu não vou ficar tão destruído, tão arrasado, ou tão agressivo, tão indignado a ponto de estragar o casamento, a ponto de acabar
com a relação afetiva com uma pessoa tão incrível por causa de uma coisa tão pequena. Então, não só com as profissões, mas também com as relações afetivas, a expansão da consciência tem muito a contribuir.